Acordei, mãe. Quem sou eu agora? Seja muito bem-vinda à Rosa dos Véus. Esse é o canal em que eu ajudo você a sair dos véus da ilusão. E hoje nós vamos falar de uma coisa que toda mãe vai passar. Se você não é mãe ainda, e se você for mãe, você vai passar por isso. Um belo dia, vai ter um filho nos teus braços, você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu amo essa criança, mas o que eu faço com isso agora? Quem sou eu agora? Seu corpo mudou. Tua cabeça mudou, você está exausta, você não dorme há dias e você não se reconhece mais. Quem sou eu agora? Como é que vai ser? Vem aqui que eu vou te ajudar a entender esse processo. O que eu quero dizer para você é que essa mulher antiga não existe mais. Ela sumiu. E agora o que vem é a transformação, vai surgir uma nova mulher. E esse processo do puerpério, que nós chamamos assim, ele não dura apenas 3 meses, 40 dias, que é o que dizem. O processo do puerpério pode durar por vários anos. Quanto mais a mulher conseguir entrar de fato na travessia, que é isso que a gente vai falar hoje, mais rápido, menos doloroso vai ser o processo do puerpério, dessa travessia. O meu próprio processo, eu digo para vocês, durou por volta de um ano e pouquinho. E olha que eu trabalho autoconhecimento muito profundamente. Mas para muitas mulheres pode durar até muito mais. Então vem aqui que eu vou te ajudar a atravessar. Então a maternidade, ela não é só uma nova fase na tua vida. Ela é um luto. Ela é uma morte simbólica daquilo que você era. Muitas mulheres sentem que perderam a beleza, que perderam o tempo, que perderam a liberdade, que perderam o próprio ritmo. Mas na verdade elas estão atravessando um túnel iniciático. A lagarta, ela não sabe que ela vai virar borboleta. Mas tudo dentro dela já está se transformando, já está se dissolvendo para que ela vire uma borboleta de fato. Então, como é possível amar tanto um ser e sentir tanta saudade de como você era antes? Isso não é egoísmo, isso é um chamado da tua alma para você se reconectar com você mesmo, para você se ver novamente como uma mulher e não apenas como mãe. Às vezes não, mas quase sempre. O amor é tão intenso para aquela criança que a gente meio que desaparece, é como se nós ficássemos em segundo plano de nós mesmos. Então, às vezes demoramos até para escovar o dente, né? Enquanto nós estamos lá na função da criança. E quando a gente se vê, quem sou eu? O que eu fiz para mim no meu dia? A gente vai se esquecendo, vai deixando de lado. Quando essa alma materna desperta, ela começa a acessar uma nova frequência, ela entra em um novo arquétipo. O corpo, os dons e os interesses, tudo começa a se reorganizar de outra forma. A mulher ela começa a acessar um território desconhecido sobre si mesma, então ela começa a se redescobrir uma nova pessoa, com novas vontades, com novos dons, com novos propósitos. Essa é a verdadeira jornada da mãe desperta. Não voltar a ser quem era, mas se redescobrir novamente com um filho no braço. Como começar a se reencontrar? Acho que a primeira coisa é ter paciência com o processo, saber que é assim mesmo, que a maioria das mães vai passar por isso, que você não tá sozinha nessa. Eu acho que um dos grandes desafios da maternidade, até da gravidez, é o sentimento de solidão muito profundo que a gente sente. E não é como se a gente não tivesse outras pessoas ao nosso lado, mas sim porque realmente é um processo seu. Só você tá sentindo isso que você tá sentindo, né? E por isso que a gente se sente tão sozinha, mas é saber que de alguma forma, quando você atravessar, tudo vai ser muito melhor. Então, eu sugiro, por exemplo, você parar por alguns minutinhos por dia e falar assim no espelho: eu lembro de mim, eu sei que eu estou aqui, eu estou cuidando de mim com leveza e cada dia é um novo dia. Uma coisa muito importante também é ter momentos de autocuidado. Eu sei que no começo é aquele turbilhão, mas, por exemplo, trocar o pijama e colocar uma roupa bonita, ou passar uma maquiagem, coisas rápidas que vão fazer aumentar a sua autoestima durante o processo do puerpério. Essa mãe que ela tá nesse processo de luto, esse processo de se redescobrindo, de não saber quem é, eu chamo esse processo de o vazio sagrado. A mulher que ela tá entre mundos, ela não é mais aquela pessoa que ela era, mas ela também não sabe quem ela tá se tornando, ela tá no vazio. Ela tá com o corpo dela ancorado no físico, mas a partes da alma dela ainda está nos planos sutis, porque durante a gravidez a gente fica muito no sutil, praticamente o tempo inteiro, porque nossa alma fica o tempo inteiro
conversando com a alma da criança ali. Então essa parte sutil, nossa, ela fica finalizando contratos antigos, contratos espirituais antigos que já não servem mais para o seu próximo propósito, fica recolhendo partes de você que estavam espalhadas aí na sua jornada. É por isso que muitas mães dizem, eu sinto que eu tô aqui, mas não totalmente, parece que eu tô meio perdida. Então, essa mulher, ela tá vivendo o arquétipo da crisálida da alma, dentro de uma crisálida simbólica, dissolvendo a mulher que ela foi, dissolvendo as certezas que ela tinha antes, dissolvendo a ideia de corpo que ela tinha antes, mas tudo é uma preparação para um novo voo da alma dela. Esse processo do puerpério, da crisálida, não é um processo de fraqueza, mas sim de vulnerabilidade emocional muito, muito intensa. Até os seus hormônios oscilam demais nesse período. É como se você tivesse um silêncio interno que nem você mesma sabe entender o que está acontecendo ali. É uma espera realmente, uma espera invisível ali. Então esse processo da crisálida, ele passa com todas as mulheres. Tem mulheres que passam em semanas, quando elas conseguem passar, atravessar com mais facilidade, tem mulheres que duram anos e tem mulheres que nunca passam. Tem mulheres que estão com os filhos grandes aí, ainda estão no processo, ainda estão atravessando, não conseguiram atravessar, e eu vou falar aqui para vocês os sinais dessa mulher que não conseguiu atravessar. Então, depois dessa travessia, de passar pela crisálida, a mulher ela pode acessar alguns novos arquétipos, como, por exemplo, o arquétipo da mãe plena. A mãe plena é aquela que ama e ela é amada, mas ela não se apaga durante o processo e depois que ela atravessa, ela não se apaga para cuidar do filho. Ela é uma pessoa e ela ama o filho. Ela volta a sonhar, ela volta a criar com leveza, ela volta a se divertir. Também tem a mulher guardiã da nova terra. É aquela mulher que ela sustenta um campo espiritual para ela e um campo espiritual para o filho. Então ela usa os seus dons, ela usa o seu poder para transformar a casa dela em um templo sagrado, um templo espiritual. Essa mulher também atravessou o puerpério. Eu lembro, a coisa que mais me pegou no meu puerpério foi que eu não conseguia canalizar, não conseguia conversar com Deus. Parecia que desligaram a chavinha. Aquilo ali para mim me incomodava demais. E foi o que realmente me pegou ali. Eu falei assim, meu Deus, se nem isso eu tô conseguindo fazer, quem que vai ser eu nesse processo? Demorou em torno de 6 meses, assim, para eu começar a voltar a ter essa comunicação com o divino. Então, para cada pessoa vai pegar um ponto sensível ali. E também tem o arquétipo da mulher multidimensional. É aquela mulher que ela conseguiu agregar tudo. Ela conseguiu agregar o arquétipo da esposa, o arquétipo da sacerdotisa, conseguiu agregar a amiga, a verdadeira super-heroína. Como que o filho contribui para essa transição da mãe? Toda criança sabe, em nível de alma, que com a chegada dela, ela vai transformar a vida da mãe de alguma forma. Então, às vezes, o filho ativa uma dor antiga na mãe que ela vai precisar curar. Outras vezes, eles ancoram um processo de doçura no campo para que, enquanto a mãe desaba, enquanto a mãe está ali sofrendo, a criança fica sustentando o campo energético ali para a mãe. E alguns bebês, eles são uma semente de leveza que realmente só vai germinar quando a mãe estiver pronta para isso. Quando a mãe realmente se lembrar de quem ela vai ver o filho dela se transformar. E isso é uma verdadeira alquimia entre almas, é muito interessante isso. E também tem aquelas mulheres que elas nunca conseguem sair da crisálida. Como são essas mulheres, então? Essas mulheres, elas permanecem assim porque elas têm muito medo. Então elas ficam apegadas à versão antiga delas. Elas não conseguem ter a coragem de fazer essa transformação. Então elas ficam com saudade, uma saudade profunda de quem elas eram, e não desejam passar por essa transformação, não conseguem passar por essa transformação de fato. Elas sentem culpa, elas sentem controle, elas têm ausência de amparo e até têm vários contratos inconscientes de repetição. Essas mulheres, portanto, elas continuam, mesmo com os filhos grandes, continuam repetindo padrões nesses filhos. Elas continuam projetando as suas dores pessoais nessas crianças. Então, por exemplo, tem mulheres, mães, que ficam falando para os filhos, eu nunca consegui, sei lá, crescer na minha profissão por sua culpa. Elas veem o filho, também pode ser, como uma extensão delas mesmas e não como pessoas livres. Então, muitas mães que projetam os seus próprios desejos nos filhos e não deixam que os filhos façam as próprias escolhas, profissionais, por exemplo. Então, quer que o filho seja tal profissão porque eu não pude ser. Muitas dessas mulheres também, elas ficam com um ego muito rígido. Então, elas são pessoas difíceis de conviver, são pessoas muito controladoras.
O problema dessas mulheres não conseguirem atravessar de fato é que quanto mais tempo passa, mais difícil fica a convivência com elas, porque ela mais exige dos filhos que elas preencham aqueles vazios que só ela mesma pode preencher. Então assim surgem os filhos guardiões, surgem os filhos esponjas, surgem os filhos culpados e os filhos também que precisam desaparecer para que a mãe consiga brilhar de alguma forma. Isso geralmente muda. Geralmente não é a mãe que vai conseguir mudar, mas é os filhos que, quando despertam, param de querer salvar a mãe da vida que ela tem e começam a criar a própria vida, criar a própria história. São filhos que eles param e dizem: eu não vou mais repetir esse ciclo. Eu amo minha mãe, mas eu resolvo me tornar eu mesma, não vou mais salvar ela. Muitas vezes, quando a criança, o adulto, né, o filho adulto já diz isso gera uma cura silenciosa na alma da mãe. Mesmo que aqui ela não mude, mas isso transformou a relação sistêmica dessa família. E quando a mãe nunca muda, o que fazer? Mãe, ela não precisa mudar para que você mude. Mas você precisa sair do papel da pessoa que fica tentando salvar a pessoa para que ela mude, tentando convencer ou tentando merecer o amor dela. A sua travessia agora é por você. Então, por fim, como que uma mulher sai da mulher da crisálida, que é essa mulher que está no puerpério, que pode durar por muitos anos, e ela entra no arquétipo de uma mulher plena? Como que ela atravessa de fato? Então ela atravessa quando ela para de tentar voltar, quando ela aceita que a antiga versão dela já morreu, quando ela decide viver o agora sem saber exatamente quem que ela é ali no processo. Gente, o parto não é um nascimento só da criança, é um nascimento da mãe. Então, assim como a criança nasceu naquele ambiente desconhecido, uma mãe nova também nasceu nesse ambiente desconhecido. Então, existem algumas etapas simbólicas, que elas não necessariamente são lineares, mas são etapas do processo de sair do processo da crisálida e ir para o processo da mãe plena. O primeiro seria o colapso, é quando a mãe diz internamente: eu não sei mais quem eu sou, eu não dou conta sozinha, eu tô perdida. Ela aceita o buraco que ela tá. Esse colapso, ele não é uma queda, ele é simplesmente uma rendição. O segundo passo seria a aceitação desse luto. É a mãe que atravessa porque ela aceita chorar por tudo que ela foi, que ela aceita que ela nunca mais vai ser aquela versão dela mesma, que ela aceita chorar, ela aceita desabar. E ela começa com isso a compreender que esse processo não é mais uma perda, mas sim uma transformação dela mesma. Muitos disso também nesse processo, essa mulher silencia demais, ela fica quietinha, porque ela tá ali digerindo tudo aquilo que nem ela tá entendendo direito. Esse luto é um dos processos mais fortalecedores da mulher para ela se tornar a mãe plena. Sem esse processo, essa mulher endurece, ela não consegue realmente desabrochar. Depois vem o nascimento da escuta interna. Então é o nascimento desse silêncio, dessa mulher que fica quietinha, fica digerindo tudo que ela tá passando, todo o luto dela. E daí ela começa a ouvir a própria intuição dela, ela começa a ouvir as próprias vontades, ela começa a ouvir o próprio cansaço. E aí a sua nova identidade começa a aparecer, ela começa a querer se olhar no espelho novamente, a querer fazer coisas para ela, mas isso é depois do silêncio que ela fica ali na alma dela. E também antes de se sentir inteira, essa mulher começa a se sentir remendada. Pela primeira vez, ela não se sente mais rejeitada nos seus próprios remendos. Ela acolhe a sua vulnerabilidade como um processo do caminho. Ela diz: eu sei que eu ainda não estou inteira, mas agora eu nem preciso fingir que eu não estou inteira. Eu aceito que isso faz parte. E isso é a chave que muda tudo. Assim ela começa realmente a acessar esse novo arquétipo da mulher plena. Aí, por fim, chega finalmente o florescer. Então, a mulher começa a florescer sem ter que pedir desculpas, sem se sentir culpada por estar florescendo. Ela começa a sorrir, começa a criar, começa a se arrumar de novo, aceita a ajuda de outras pessoas, sem se sentir culpada. Ela aceita que outras pessoas cuidem do filho dela e ela percebe que isso não é um abandono, isso não é um autoabandono. E daí ela percebe também que ela voltou a ser mais do que mãe, ela voltou a ser mulher, ela voltou a ser esposa, ela voltou a ser uma pessoa que tem suas funções perante a sociedade. E, infelizmente, o coletivo feminino ainda associa a maternidade com dor, com renúncia, com sofrimento e sacrifício sem fim. E muitas mulheres ainda se sentem culpadas por não dar conta de tudo, achando que para ser mãe tem que ser aquela heroína exausta. Então, essa mulher, ela começa a atravessar quando ela sente que ela pode sair do papel da provedora invisível que tem que dar conta de tudo e volta a ser fonte de Deus por onde ela passa.
Essa mulher que atravessa percebe que a força dela não está no esforço dela, mas sim no quanto ela confia em Deus. E essa mulher que atravessou, ela deixa de carregar tudo sozinha. As ajudas começam a aparecer, tanto as ajudas divinas como as ajudas de outras pessoas que começam a ajudar ela sem que ela tenha que pedir, sem ter que esforço, sem se sentir culpado por isso. Outra coisa também que acontece quando ela chega na mãe plena é que ela não precisa mais convencer ninguém de que ela é uma boa mãe. Ela simplesmente sabe que ela é. Eu lembro também uma vez que eu percebi que eu tinha atravessado quando uma pessoa muito próxima a mim tinha me dito que eu não era uma boa mãe. Eu lembro certinho dessa pessoa dizendo isso, que essa pessoa tem as crenças dela e, enfim, é com ela. Aí, nesse momento, eu parei, refleti e falei assim, não, eu sou uma boa mãe sim. Eu nem liguei para o que aquela pessoa tinha me dito. E daí eu percebi o quanto aquela pessoa exercia influência sobre mim, do quanto ela falava que eu era isso ou era aquilo, e aquilo não exercia mais poder sobre mim. Aí eu vi o tanto que eu me transformei com a minha travessia, de que eu não dou mais atenção para o que as pessoas dizem de mim. Então isso fez parte da minha travessia. Na hora que eu percebi isso, eu falei, nossa, como foi bom ter atravessado, como foi bom ter evoluído. E esse feminino novo que nasce da mãe plena, ele vem para curar aquele feminino antigo que sente que precisa se auto-abandonar para merecer amor. É um feminino novo que nasce, que desenvolve o auto-amor, que desenvolve a compaixão, que desenvolve uma relação nova com a fonte criadora que tudo é. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, pode me seguir lá nas minhas redes sociais, vou deixar o arroba aqui no Instagram. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim, que eu vou gostar muito de saber se você também passou por isso na tua jornada de maternidade. Curte aqui pra mim, para que esse vídeo alcance mais pessoas e compartilha com uma outra mãe. Tá bom? Obrigada, um beijo e até a próxima.